Recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer mais uma vez, o William de Gaetano, secretário de Administração, em função das sucessivas ligações que nós recebemos diariamente no nosso departamento de jornalismo, WhatsApp, enfim, de pessoas que têm muitas dúvidas, muitas reclamações, muitas denúncias ainda sobre a questão do programa habitacional, do todo o processo de inscrição. Só que quando você fala, bom, então nós vamos até você faz a reclamação, não, é melhor que vocês digam. Então, ao invés de nós dizermos aqui alguma bobagem, o William está aqui para esclarecer toda essa situação. Em que pé está agora o processo, William? Bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Tadeu, bom dia, Daércio, bom dia a toda a equipe das Saudades e todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Prazer sempre tirar as dúvidas e um processo como esse, habitacional, né, já é o terceiro que principalmente eu, estou passando com esse projeto e é sempre assim, esse movimento, né? A pessoa tem dúvida, quer saber como que funciona, o que está acontecendo. Isso. É muito interessante, a gente está à disposição a todo momento para sanar as dúvidas, para que fique bem transparente todo o processo. Esse é o nosso intuito. Uma das nossas ouvintes ligou dizendo o seguinte, olha, depois que saiu a publicação dos nomes na comarca, ninguém mais entrou em contato comigo. Eu acho que realmente ninguém tem que entrar em contato, ou quando sair uma definição vai haver um contato, não sei, telefone, WhatsApp, como é que vai funcionar Exatamente. Isso, por favor? É legal entender até por que saiu aquela lista, como que funciona o processo. Ninguém entrou em contato com ninguém, né? E nem vai entrar neste momento. Hoje nós temos 5.030 pessoas que se inscreveram. Então a prefeitura fez uma adesão no Minha Casa Minha Vida, foi feita uma seleção, nós apresentamos 5 projetos, foi selecionado um. Esse são 90 unidades habitacionais. Já está com mais de 70% de construção, com a previsão de entrega em agosto, podendo ser antecipada, mas a previsão inicial é agosto. Para que você faça a entrega, eu tenho que ter que entregar, claro. Tem que ter a família, claro. Né? Então, nessa fase da obra, você faz a seleção para que a Caixa possa fazer a avaliação se a pessoa está enquadrada ou não no programa e aí assinar o contrato com a Caixa, né, destas casas. E aí tem o trabalho técnico-social, que é uma outra parte, isso daí em outro momento para não confundir a gente conversa, mas aí é um trabalho social com as famílias. Então, quando nós abrimos o processo de inscrição, nós fizemos um processo online, ele é autodeclaratório, a pessoa declara o que ela quiser. Precisa comprovar? Naquele momento, não. Naquele momento, ela está sabendo que ela está prestando uma informação, tem que prestar a informação correta, porque depois ela vai ser checada. Então, vai ter o momento da checagem. Depois ela tem que comprovar aquilo que ela declarou. Isso, então é autodeclaratório. Então, a pessoa foi lá, se inscreveu, colocou todos os dados, respondeu tudo. O que publicou no jornal e no site não é a inscrição completa com todos os dados da família, com todos os dados. É simplesmente o nome do titular inscrito e o CPF, justamente porque pode ter pessoas com o mesmo nome. Sim. Então você tem que ter algo que diferencie, nesse caso é o RG ou o CPF. Então tá ali. Nós publicamos na íntegra todos que se inscreveram em ordem de inscrição, não é na ordem de sorteio, de nada disso, não existe. Então, o primeiro que se inscreveu, o segundo que se inscreveu, até o último que se inscreveu. Ponto. Para que as pessoas, para que seja publicidade, foi dada a publicidade do ato, ou seja, esse é o grupo que se inscreveu. Digamos que o William se inscreveu e não viu o nome na lista. Eu vou lá reclamar, eu vou lá recorrer, eu vou lá falar. Não tivemos nada disso, porque todo mundo que se inscreveu... Esse vou lá é na prefeitura? Na prefeitura. Tá. Então, por exemplo, digamos, eu escrevi, meu nome não apareceu. Mas já passou esse prazo. Isso, passou, já não tem, porque assim, todos estão lá, 100% que se inscreveram estão lá. E o prazo de inscrição fechou, então não tem mais como colocar mais ninguém. Então, por isso que você publica a lista. Tá. Então, foi feito um período de inscrição, publicou a lista na íntegra, não entra mais ninguém. Se aparecer uma pessoa que não está naquela lista, é por isso o ato de transparência, né? Então, você sabe que dentre aqueles 5.030, 90 vão ser agraciados com uma unidade habitacional. Ponto. Feito isso, o que está sendo feito neste momento com aquela lista? Hierarquizando. O que é hierarquizar? Colocando na ordem de acordo com aqueles critérios que nós divulgamos. São 11 critérios que vão desde pessoa com deficiência, a mulher que é a chefe de família, a renda, o Bolsa Família, o BPC, pessoa com deficiência, pessoa idosa. Então todo aquele rol, pessoa em situação de risco, né, todo aquele rol
de 11 critérios, você vai hierarquizar do que tem 11, depois a pessoa que tem 10 critérios, 9 critérios, assim, que atendem aqueles critérios que são do governo federal, são da Caixa Federal, não é da prefeitura. Digamos que 1.000 pessoas atenderam os 11 critérios. Ué, se essas 1.000 pessoas elas se enquadraram, ou seja, teriam o direito de uma... Como que eu vou tirar 90? Por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Então, quer dizer, já a partir desse momento é a idade que vai prevalecer. A idade que vai prevalecer. Se tiver 1.000, 2.000, que atendam os 11 requisitos. Exatamente. Então, aí é só a idade. É só a idade. Então, por exemplo, deste universo de 5.000 pessoas que se inscreveram, 1.000 atendem todos os critérios que a Caixa coloca. Ou seja, esses 1.000 são elegíveis. Como que eu vou tirar 90 dali? Na ordem de idade. Aí você pega os 90 mais velhos desses 1.000. Neste momento que você chega nos 90, é que a Caixa vai analisar documentalmente se realmente aqueles 11 critérios estão sendo atendidos. Porque se a pessoa omitiu, mentiu ou mesmo se equivocou na prestação da informação e que não se comprovar aquela situação que garantiu ela estar naquela posição, ela é eliminada do processo e chama-se o próximo. E assim até chegar nos 90. É feito toda uma apuração pela Caixa. É uma apuração muito forte, muito assim. Por exemplo, ela tem acesso a sistemas que ela checa se a pessoa está mentindo a renda, se ela não tem alguma pessoa que é dependente dela, alguma pessoa... Assim, uma operação minuciosa. Ela faz uma operação minuciosa. Todos esses atos são publicados. Então, quando nós chegarmos na hierarquização, vai ser publicado de novo. Quando nós chegarmos nos 90, vai ser publicado de novo. Se eventualmente alguém for eliminado, vai ser publicado. Ó, fulano, pessoa X, foi inabilitada por causa do motivo Y. Então, digamos lá, o William foi inabilitado porque a renda dele ultrapassou o limite. Então, tchau. Aí é dado prazo para essa pessoa se manifestar, recorrer, né, colocar ali as suas contrarrazões antes de chamar o próximo da lista. Então, até chegar nos 90. Chegando nos 90 certinho, que atende todos os critérios, está de acordo, aí a Caixa assina o contrato com eles e já vai partir para a entrega desta moradia. Lembrando que estas regras, essa metodologia não é elaborada pela prefeitura. A prefeitura é só o executor, é só quem põe a mão na massa. Então alguém projetou isso, alguém desenvolveu isso e nós só somos a mão que operacionaliza. Mas quem define quem são as pessoas, quem define as regras, quem chancela, realmente é tudo pela Caixa, tem uma gerência de habitação que fica em Bauru, não é agência Guirimatão, é uma gerência de governo que cuida disso, que cuida de todos os elementos. Todas essas questões da portaria federal têm que ser atendidas. Aí surgiu algumas demandas, tipo, na lista publicada, teve pessoas que se inscreveu 2 vezes. Tem 2 vezes o mesmo nome. Nós recebemos aqui uma dessas. Isso. Teve. Então tem 2 situações ali. Ou é uma pessoa que tem o mesmo nome, homônimo, aí tem que ver se o CPF é o mesmo. Realmente, é o mesmo nome, o mesmo CPF. Pode ser que a pessoa, na hora que ela se inscreveu, ela ficou com alguma dúvida, foi lá e se inscreveu de novo. Não tem problema. Porque não é um sorteio, não gerou 2 cupons para que essa pessoa seja sorteada. Então, assim, se tem 2 pessoas com o mesmo nome, com o mesmo CPF, e ela foi selecionada, só vai prevalecer um. Na hora da triagem... Exatamente, só vai prevalecer um. Mas nós somos obrigados a publicar na íntegra. Então, do jeito que está lá na inscrição, de ordem de inscrição, como eu falei, como é ordem de inscrição, obviamente se elimina todos aqueles dados que são detalhes da família, né, como endereço, data de nascimento, nome de pai, nome de mãe, família, criança, renda, sabe, que são dados protegidos. Só publica o básico para as pessoas saberem que ela está inscrita, né, na ordem de inscrição. Porque assim, se fosse um sorteio, aí eu concordo, né, a pessoa poderia ter 2 cupons, mas não é o caso. O governo federal, nesse processo de seleção, ele não institui a possibilidade de sorteio. Tem que se hierarquizar e fazer análise um por um para justamente ver se a pessoa ela está dentro das regras que eles estabeleceram para poder, obviamente, receber o imóvel. Bom, não sei se disso resultou alguma dúvida ainda, né?
Acho que ficou bem esclarecido o processo todo, como é que funciona. Só para complementar aquela situação, vai haver algum tipo de correspondência ou é tudo via comarca? Para deixar o pessoal... Lá. Então é o seguinte, no site da Prefeitura, ou no site da Prefeitura, no matão.sp.gov, www.matão.sp.gov.br, ao entrar no site, logo no comecinho dele, você vai ver ali alguns botõezinhos, um dele vai ter escrito assim, Programa Habitacional, bem no alto, no topo. Né? Tem a primeira linha que fala da ouvidoria embaixo, tem lá secretarias, etc, está lá Programa Habitacional. Ao clicar ali, a pessoa vai ter ali acesso a um resumo do que é o programa, a lista de inscritos, a portaria do governo federal e o decreto do município que estabeleceu a inscrição. Nesse mesmo local, vai ser publicada todas as próximas ações. Então, quando chegar na hierarquização, quando chegar nos 90, quando tiver alguma publicação de eliminação de pessoa ou chamar nova pessoa, vai ser tudo publicado ali. E pelo município ter o Diário Oficial no jornal A Comarca, né, desculpa falar o nome, mas é o Diário Oficial, sem problema. Vai ser publicado lá também para dar, obviamente, a transparência que o ato público exige. Então, a pessoa pode acompanhar pelo site, como pode acompanhar pelo Diário Oficial, para ser. O que pode fazer, o que nós fazemos normalmente da Erso Tadeu, então, por exemplo, a pessoa não apareceu, a gente vai atrás, né? Liga, assistente social, pega o carro e vai no endereço, porque o cadastro é novo. Impossível a pessoa ter mudado o endereço, né? Então, mas o telefone, tem várias formas de contato ali e nós vamos buscar a pessoa até achar. Nos processos que nós tivemos nos 2 anteriores e agora nesse, esse está começando agora, nós nunca tivemos problemas em encontrar ninguém. Essa pessoa sempre foi fácil a localização e tenho certeza que vai acontecer. Então, o pessoal ficar esperto nessas publicações, que vai estar no site, facinho. A pessoa mesmo que já fez inscrição é o mesmo caminho, a única coisa é que vai ter os outros botões. E aí pode acompanhar todo o processo por ali. Lá no estágio final, quando tudo estiver resolvido, já saberemos quem são as 90 pessoas e tudo mais. E restou uma situação muito pontual de alguém que tem lá dúvida ou quer questionar e tudo mais. Isso será feito em relação direto na prefeitura ou poderá ser feito com quem fez o processo seletivo? Dércio, a Caixa, no caso. Esse é o problema dessa nova formatação. Porque vai sobrar. Exatamente. Lá na frente algum problema. E a razão, não digo que seja procedente, mas que ela tem lá algum sentido, tem. Ao desejo e à necessidade de boa parte das 5 mil pessoas. Então, naturalmente, que ela depois pode ficar inconformada, não sei, alguma coisa que, né, dada a expectativa toda que ela própria criou, né, e tudo mais, e queira depois, mas como o processo todo já foi triado e que começou com a prefeitura, mas quem processou tudo depois da escolha foi a Caixa, daí vem a pergunta, essa pessoa depois pode questionar a Caixa ou a prefeitura lá? Depois de tudo feito. Lércio, esse foi um dos questionamentos que nós fizemos à Caixa, né, porque é uma mudança. Nós entendemos que assim, o formato, num primeiro momento, é muito diferente do que a gente tinha habitual, que é o sorteio público, etc., mas que a Caixa pensou de uma forma que fosse bem justo, né? Então, para evitar como ela faz uma triagem bem pesada, para evitar aquelas coisas, a pessoa ganhou, não tinha direito, não tinha necessidade, mas ela faz mesmo uma análise muito pesada, em cima de CAD único, em cima de outros sistemas, até do FGTS, para ver se a pessoa não está omitindo renda, para você ter uma ideia. É bem complexo. Porém, quem está com a cara à tapa, vamos dizer assim, é a prefeitura. Então, o que acontece? A pessoa não tem acesso a essa gerência de habitação que é lá em Bauru. Ela não é uma agência, como, por exemplo, uma agência do banco. É um escritório que eles fazem essas análises. Assim como tem a gerência de governo, que cuida de convênios, por exemplo, com as prefeituras. Então, qualquer dúvida que restar ao final do processo, claro que a gente vai deixando claro e toda vez que for necessário viremos a público aqui via TV, rádio, para poder tirar as dúvidas da população, mas é nós que vamos responder. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma denúncia, faz lá na Secretaria de Assistência Social ou via ouvidoria do município também, né, que pode ser até de maneira anônima, e nós vamos encaminhar para a Caixa. O que é a resposta que nós podemos dar? Então, assim, como funcionou o processo, como que é, aquilo que a gente já sabe, a pessoa sai com a resposta. Se é algo que a gente tem que depende da Caixa, a gente questiona eles e eles nos retornam e aí a gente dá a resposta para a pessoa. Mas o ponto de conversa, né, o ponto é a prefeitura. A prefeitura. Pois é, Tadeu e William, eu fiquei pensando nas estatísticas do próprio IBGE, né?
Por quê? Porque esse número aí, de certa forma, coloca de novo em dúvida a pesquisa populacional do IBGE, que reduziu a população matonense aí a alguns milhares de pessoas, quando a gente vê a cidade crescendo em bairros e mais bairros novos e tudo, né? Aí eu vou para a habitação para lembrar que se para este universo de pessoas dessa classe social, são pessoas dentro de uma classe social que podem postular essas 90 casas, são pessoas humildes. Você tem um universo de 5 mil pessoas que não têm ainda, vamos imaginar, a sua própria casa. Você deve imaginar que em outras categorias de classe média, até também, muitos não terão ainda sua própria residência. Então, esse número deve ser bem maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente diz aqui para o IBGE, escuta, mas a cidade cresceu muito, bairros novos, cresceu mesmo. Como é que a população diminuiu? Uma das desculpas é a seguinte: não, mas era o cara que morava com a mãe, o pai casou e agora... Mas ele já morava aqui no município, então agora ele tem a casa dele. Então, como é que foi isso? Se na realidade você tem um universo enorme aí, que muito superior ao que se podia imaginar, eu acho que esses números aí, de certa forma, lançam mais dúvida ainda sobre o número de munícipes que nós temos aqui, que o IBGE sustenta. E nós concordamos com isso, Dercio, tanto que quando saiu esse novo censo, nós somos uma das prefeituras, uma das 700 prefeituras que tiveram a população reduzida. E isso resultando em redução de repasses de recursos para nós. Nós contestamos, tem uma ação judicial rodando, né? Houve uma perda grande, exato, milhões, né? 5 milhões em torno nós perdemos com essa recontagem. E se você lembrar, esse último censo ele foi muito falho. Primeiro o governo não ia fazer, depois resolveu fazer, depois fez assim, meio de qualquer jeito. Teve ameaças de greve. As equipes foram sendo trocadas no meio, teve vezes que começaram a fazer por telefone. Então foi bem complexo. Se você pegar o número de vacina Covid que nós tivemos aqui, só CPFs, não é a quantidade de vacinas, né? Não é a quantidade de vacinas, porque deu mais de 100 e poucas mil. CPFs cadastrados, por mais que tenha gente que às vezes de fora tomou, mas não é muitos, dá mais de... eu não vou lembrar agora o número exato, mas dá mais de 90 mil. Só que Matão. Uma cidade que já teve 84 mil por um censo, 79.800, se não me engano. No outro, como se a população tivesse reduzido. E você olha a cidade, esses bairros crescendo. Mas é uma redução brutal de 5 mil, né? Sim. Não são 500 ou 50, né? Uma redução. Sim, mas o que era para chamar a atenção. O que mais nos prejudicou foi o fato de ficarmos abaixo de 80 mil. Então eles botaram lá 79.800, dá uma receita dos repasses federais para o município de 5 milhões a menos, só por causa desse pouquinho de gente. Desse pouquinho aí, ó. Realmente. Entende? Nós fomos muito prejudicados com isso. E nós essa ação está rodando, não terminou, obviamente. É uma ação, inclusive, coordenada pela Confederação Nacional dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios, porque, assim, 700 cidades diminuiu e perdeu recurso. Outras tantas diminuiu, mas ficou na faixa que não perdeu recurso. Não perdeu recurso. E outras cresceram. Então, assim, foram várias que entraram com essa ação coletiva junto lá e está rodando, ainda não tivemos um resultado. Mas, assim, era basicamente pedindo que fosse revisado esses números. Enquanto esses números para o IBGE diminuíam, a gente que mora aqui assiste. O setor imobiliário e a construção civil aumentando, bairros mais bairros. Isso tudo coloca sob suspeição o censo que foi feito em Matão. De fato. E tem alguns dados interessantes aqui, eu acessei a página do Programa Habitacional. 86,9% das inscrições foram realizadas por mulheres, 13,1% pelos homens. 49,3% dos inscritos são beneficiários do Bolsa Família. 42,1% não participam de programas sociais do governo. E entre os inscritos, 63% pagam aluguel, 15% moram em casas cedidas, 11% moram com os pais e o restante vive de favor. Esse é o universo daqueles inscritos que podiam se inscrever num programa dedicado às famílias humildes. Mas o déficit habitacional não se situa só nessa faixa. Então eu devo imaginar que não são apenas 5 mil os sem teto, vamos dizer assim. O número deve ser muito maior. Exato. E assim, você pega os programas habitacionais, você tem o faixa 1, que é uma renda até R$ 2.850 na família, uma renda familiar,
que é esse que o governo, inclusive, paga a casa, ele acaba sendo de graça, né? Aí você tem um público que não consegue acessar essa casa, mas também não consegue comprar um terreno, pagar a prestação do terreno, pagar a construção da casa e manter o aluguel. Que fica ali, a gente brinca ali, fica ali no tártaro, ali no limbo, ali, fica naquele lá que não consegue nem para cá nem para lá. É onde surgem a opção do governo federal, que é o faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que já é um financiamento, a pessoa ela paga, só que é uma parcela mais baixa, né? E o financiamento começa a se pagar quando você recebe um imóvel. Então, por exemplo, na hora dos 2 anos de construção, às vezes a pessoa paga entrada, paga outras coisas, mas que é menos. Mas o financiamento mesmo, a pessoa começa a pagar a partir do momento que ela recebe o imóvel, que é uma das regras. Para não ter que pagar o aluguel e a prestação concomitante, juntos, né? Isso. Você paga ali aquela amortização de casa, algumas taxas ao longo, mas esse programa. E isso, você tem aí, Matão, uma expansão nessa área, loteamentos e prédios e formatos no faixa 2, aí já são milhares de imóveis aqui, Matão, nessa linha. Entendi. Bacana. Bacana. Muito obrigado, viu, William, pelos esclarecimentos. São oportunos, porque a gente sentia aqui no dia a dia que ainda, se não eram dúvidas, eram até suspeições de algumas pessoas. Tal. Então o critério é esse, se você está acompanhando aí lá no fim, se não deu aí conforme você esperava, ainda resultará a possibilidade de você consultar Tá vazando o áudio aí do link. E acho que a entrevista foi muito proveitosa. Muito obrigado, William. Obrigado, Hércio. Obrigado, Tadeu. E à disposição se surgir novas dúvidas. Muito obrigado.